Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos a mais uma aula aqui da nossa disciplina de estruturas hiperestáticas, tá joia? Pessoal, antes da gente começar, eu vou fazer um recapitulando, né, bem rapidinho, para a gente relembrar só o conceito que a gente tratou na aula passada. E aí, a partir disso, a gente continua, né, com o conteúdo da aula de hoje, tá? Na aula passada, a gente começou, né, um conteúdo, né, a gente deu uma pincelada no conteúdo que chama linhas de influência, né? E a gente viu que linha de influência, ela é uma ferramenta, na verdade, utilizada para cargas móveis em estruturas, né? Porque a gente é acostumado muito a determinar uma carga, né? E a carga está estática. Então tem um carregamento uniformemente distribuído, ele está parado na estrutura, ele não está se movendo, ele não vai e vem. Mas se eu for trabalhar com uma ponte, se eu for trabalhar com algum elemento que a carga é móvel, a carga se move na estrutura, eu vou ter que determinar em todos os pontos, no N pontos da estrutura, qual que é o esforço que essa carga gera. Então, tem uma ponte, né? E o carro começa no ponto A e vai até o ponto B. Eu teria que calcular no ponto, né? Digamos que são 10 metros. Teria que calcular no 0,1 metros, no 0,2, no 0,3, no 0,4, no 0,5, no 0,6, sabe? Até o 1,1, até o 2,2, até o 5,5, 6,6. Eu tinha que fazer várias contas até eu achar, né, em função de todos esses pontos que eu determinei, qual que é o local onde essa passagem desse carro por aquela estrutura vai me gerar maior deformação, vai me gerar um maior deslocamento, né? O ponto crítico da estrutura. E aí eu vou dimensionar ela a partir desse ponto crítico, né? Bom dia, Leonardo. Bom dia, Rogério. Só que a gente viu que é irreal, né? Não tem como eu ficar fazendo pontinho por pontinho. Imagina eu fazer o diagrama de ponto a ponto, que eu teria uma viga com uma carga aqui, depois eu tenho a situação 2, andou mais 10 centímetros, situação 3 andou mais 10 centímetros, situação 4 mais 10 centímetros. Imagina, eu teria N, né, determinações até eu fazer esse gráfico. Então a gente tem que trabalhar com um conceito que facilite isso, né? Para não ter que ficar fazendo isso, né, ponto a ponto. E a gente trabalha, né, com métodos, né, que chamam linhas de influência, né, que é um método que você consegue determinar a linha de influência da estrutura, ou seja, a linha, né, de deformação que essa estrutura gera quando uma carga móvel passa sobre ela. E além disso, né, a gente viu que a gente tem linhas de influência para várias coisas. A gente tem linha de influência para momento, linha de influência para força normal, linha de influência para cortante, né? Nós temos linhas de influência para vários tipos de esforço, tá? E aí a gente viu, né, como que se comporta isso. A gente viu que é um método que deriva, né, do método dos trabalhos princípios dos trabalhos virtuais, né, na qual você acaba aplicando uma força unitária, você gera uma função, né, e a partir dessa função você acaba gerando uma relação de triângulos. Você aplica um deslocamento unitário, né? Você aplica um momento unitário no ponto e você acaba gerando, né, um sistema na qual, por relação de triângulo, você consegue resolver, né? Então, são cálculos extremamente simples. Você consegue achar o ponto máximo com muita facilidade, né? É... E aí, isso a gente fez tudo isso daí, só que a gente fez tudo isso pensando em vigas isostáticas, né? E não que seja inválido, mas a gente sabe que em estruturas de maneira geral, dificilmente você encontra uma viga isostática, né? Dificilmente você encontra uma estrutura isostática em construções. A maioria das estruturas são hiperestáticas, né? Uma estrutura isostática, eu sempre falo que estruturas isostáticas são estruturas que a função dela é introduzir para os alunos de engenharia os conceitos básicos de distribuição de esforços, os conceitos básicos de distribuição, né, de como que esses esforços atuam num corpo rígido, para que eles realmente depois consigam entender o que realmente vai acontecer, que são as estruturas hiperestáticas, né. Não é que é inválido, mas é difícil você ter numa obra. Geralmente toda estrutura ela é bem gastada, né. Eu tenho 6 reações, e só tenho 2 e 3 equações, então eu tenho 3 incógnitas aí jogando baixo, tá. Geralmente é assim. Então, né, a gente vai continuar hoje, né, falando de linhas de influência, só que hoje a gente vai falar de linhas de influência, né, em vigas hiperestáticas, né? A gente vai falar de linhas de influência em estruturas que têm, né, vários graus de indeterminação. É mais difícil, professor? É muito mais pesado? Não, a gente vai ver o que a gente sempre faz quando a gente não tem vários graus de determinação, a gente não consegue determinar um certo esforço ou uma certa coisa. A gente utiliza o princípio do trabalho virtual, né? A gente vai aplicar uma força unitária naquele ponto e aí a gente resolve, né, por superposição de efeitos,
tá? Então é basicamente, né, por isso que eu falei para vocês, na aula do princípio do trabalho virtual, até que era para ser uma aula só, a gente fez duas, né? Ele é um método base, né? Por mais que eu uso ele para fazer reação de apoio, mas eu consigo, com base nele, fazer muita coisa, né? Então, o princípio do trabalho virtual para engenheiros tem que estar na ponta da língua, sabe? Tem que conhecer, tem que saber, porque dependendo da determinação que você for fazer, você vai precisar conhecer esse conceito para você entender a determinação que está sendo feita, tá? Então a gente vai ver aqui bastante, né, o embasamento teórico de como que isso tudo acontece, vai ver aqui exemplos, né, matemáticos, especialmente algébricos, para vocês entenderem, né? E aí na aula que vem, né, já adiantando, né, agora não é a hora ainda, mas aí na aula que vem a gente fecha, né? Na verdade a gente fecha hoje a gente acaba fechando hoje essa maneira de se representar, de determinar, e na aula que vem a gente vai falar de representação esquemática, né? De como que eu esquematizo essas linhas de influência, né? Como que elas são representadas, o que eu tenho que fazer, quais são as formas. Então, essas 3 aulas vão ser de linhas de influência, né? E depois a gente vai ter mais 2 aulas, né? Uma de análise matricial de treliças e de vigas e pórticos e uma de processo de cross. E a gente encerra, né? A gente tá na nossa nona aula hoje já. A gente vai ter 12, né? Então, a gente tem a 9, depois a gente tem a aula 10, a aula 11, a aula 12. A gente tem mais 3 aulas depois dessa, tá bom? Tá. Então vamos lá, vamos começar. Né? Assim como as isostáticas, né, a determinação de linhas de influência para estruturas hiperestáticas, estrutura com vários graus de determinação, né, ela também representa o quê? A variação de um efeito elástico, né? A variação que uma reação de apoio, seja um esforço cortante, um momento fletor, um momento torsor, né, apresenta em uma determinada seção, quando uma carga percorre toda a sua estrutura. Então a ideia é, né, eu tenho uma estrutura que está parada, eu tenho uma carga que anda sobre ela, né? Uma das principais aplicações disso é em pontes. Quando vocês forem fazer a disciplina de pontes e grandes estruturas, vocês vão ver que o professor vai chegar e falar assim, olha, dada a linha de influência tal, vamos aqui determinar as reações de apoio e tal, 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 tal. Vocês vão ver que ele não vai falar de novo o que é essa linha de reação de apoio, o que é essa linha de influência, o que vai ser essa carga móvel, com tal. Vocês vão já parte do princípio que vocês, né, já aprenderam, já viram aqui, né? Mas assim, professor, vai ser muito mais difícil? Não, vocês vão só que vocês vão ter que entender que gera uma linha de influência, o deslocamento do veículo sobre a ponte, e aí você vai determinar a reação de apoio, determinar qual que é o ponto frágil da viga. É só isso. E a partir daí os cálculos são conceitos lá de pontos, né? Então, dessa forma, gente, linhas de influência, né, em estruturas hiperestáticas também, né, são utilizadas para determinar valores extremos, né? Eu quero saber os valores máximos, os valores mínimos que um certo esforço ou certa reação de apoio apresenta, já que com o traçado da linha de influência pode-se determinar facilmente em que posição devemos aplicar o carregamento para que sejam obtidos os valores extremos. Então, só para eu ir no quadro rapidinho, para eu elucidar isso daqui, porque essa ideia que tem que ficar clara, né? O que eu acabei de falar. Então, né, eu tinha falado na aula passada. Digamos que você tem uma viga aqui, né? E ela é uma ponte, tá? E aí vem um veículo aqui, ele tá passando aqui pela minha ponte, né? Quando ele tá aqui no momento zero, ele tá em cima daqui do ponto A, né? Ele vai andar um pouquinho para frente, ele tá indo nesse sentido. Aí o veículo tá aqui. Então, esse veículo, vamos chamar que ele tem uma força PV, peso do veículo. Então, aqui, gente, eu teria um diagrama, né? Ele está em cima da reação de apoio, o diagrama é zero. Quando ele vir para cá, né? Ele está aqui agora, eu teria um diagrama, né? Assim. Aí digamos que ele andou um pouquinho mais para frente, né? Então eu teria um diagrama, ele vai estar aqui agora, assim. E aí ele vai indo. E para cada movimento que ele faz em cima da minha viga, eu vou ter que traçar um diagrama diferente. Só que aqui eu estou fazendo espaçado, né? Para eu fazer com precisão, eu teria que fazer aqui ponto a ponto. Teria que ser assim, ó. Ponto, 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 ponto. Quanto mais pontos eu fazer, mais preciso ficaria. Vocês imaginam, eu teria que fazer 50, 60 diagramas para eu analisar a passagem dessa carga, né? E aí eu ia ter que pegar e ir analisando em qual desses pontos o diagrama apresentou o meu valor máximo aqui, né?
Tá, mas isso é irreal, né? Então o que que a gente faz? A gente com linhas de influência, a gente consegue determinar qual que vai ser a linha de influência, qual que vai ser o ponto máximo, né? Que a passagem desse veículo vai gerar na minha estrutura como um todo, né? Tá bom? Só que agora a gente não tem uma estrutura como essa daqui, ó. A gente tem uma estrutura assim, ó, né? Uma estrutura hiperestática. Então, a gente até agora viu que as linhas de influência elas são, né, lineares. Ou elas acontecem assim, né? Vou fazer uma por cima da outra, só para vocês entenderem. Elas acontecem assim, né? São sempre retas porque são vigas isostáticas. Quando eu vou para hiperestática, geralmente, por exemplo, se eu estiver fazendo nessa seção aqui, o esforço, né? Ela vai acontecer algo do gênero, assim, ó. Né? Agora, elas são curvas, tá? Ah, professor, mas o que que vai mudar? Não vai mudar quase nada na hora de fazer o cálculo, só para vocês entenderem, tá? Na aula passada elas eram retas, agora elas são curvas, porque as reações vão fazer com que elas se comportem como uma corda, né? Eu não coloquei aqui a dedução de por que que elas são curvas, porque eu acho que é só para provar que são curvas, não tem muita necessidade, mas lá no material de vocês tem lá, né, os teoremas e a derivada que a gente faz para determinar o arco, né, que essa curva faz, e por isso provar que por A mais B que elas realmente são curvas, né? Porque até então você não sabe que é curva. Você pode achar que é uma reta. Então, o método que a gente vai usar, né, a gente viu anteriormente, é o método cinemático, né? É o método mais fácil de fazer. A gente viu o método de fazer ponto a ponto, a gente viu que tem que fazer ponto a ponto, demora muito, e tem o método cinemático, que é um método que você consegue fazer mais rápido, né? Com uma simples representação gráfica, uma relação de triângulos, acabou, achei. Então, esse método, deixa eu ligar a caneta porque eu gosto de riscar. Cinemático, ele também é válido para estrutura hiperestática, tá? Ou seja, também podemos determinar a forma das linhas de influência dessas estruturas por meio da aplicação de deslocamentos unitários no sentido contrário à convenção de esforços ou reação positiva. Entende? A gente lá atrás fazia o quê? Lá no reação de apoio, a gente tirava ela, colocava um esforço nela, e aí a gente sabia que ia ter uma descontinuidade ali, né, de linha de influência, eu consegui determinar por isso. Aqui eu consigo fazer exatamente a mesma coisa, tá? Só que eu vou ter que fazer por superposição de efeitos, eu entro no princípio do trabalho virtual. Então, para demonstrar, né, a validade desse método para estrutura hiperestática, a gente pode ser feita com a aplicação do teorema de Bethe, né? É um teorema que ele usa aquela somatória de força vertical e somatória de força horizontal combinando duas estruturas. Vocês vão ver que a hora que eu falar aqui vai parecer, professor, mas está errado, né? Isso aqui era para ser V1, aqui era para ser V2. Não, o teorema é esse. Esse é a equação do teorema. Ele combina, ele mistura as duas forças, que diz que o trabalho virtual produzido por um sistema de forças 1, né, devido às deformações provocadas por um sistema de forças 2, é igual ao trabalho virtual produzido pelo sistema de forças 2. Então, pensa nisso, ó, ele mistura, ó, o trabalho virtual produzido por 1, devido às deformações do 2, é igual, né, ao trabalho virtual de 2, devido às deformações de 1. Então, ele tem que ser igual. Então, se eu aplico um trabalho em 1 e gera deformação no 2, a deformação no 2 tem que ser igual ao trabalho aplicado pelo 1, né? Então, o que acontece, ó? Digamos que a gente tem essa viga aqui, né? Ela vai do ponto A até o ponto B, ela é uma viga hiperestática, né? E aí, eu sei lá, eu quero determinar aqui, ó, né, a minha, preocupado com esse ponto. Então, eu coloco aqui uma distância x, né? Aplico uma força unitária P1, né? Da viga e ela gera uma elástica, né? Configuração deformada. Então, tá vendo? Vai gerar essa configuração deformada da viga seria esse daqui, ó. Né? Já na viga 2, ó, a aplicação de uma força P2, né, em B, por exemplo, lá no final, provoca um deslocamento unitário para baixo nesse ponto, que eu estou na reação de apoio, né? E gera a elástica V2. Ela vai gerar uma outra elástica. Então eu não traço mais reta, né? A gente fala que são elásticas agora. Né? Era só outra... Então, assim, pelo teorema de Bethe que a gente tem. Isso aqui é a determinação do teorema, tá? Não é um exemplo ainda. O que ele fala aqui, ó? Ó, o trabalho virtual produzido por um sistema de forças 1 devido às deformações provocadas por um sistema de força 2, né? Então, o trabalho virtual, a somatória de forças 1, que é a força P1, vezes a elástica, né, produzida pelo sistema 2, tem que ser igual a quem, gente? Né?
igual ao trabalho virtual produzido pelo sistema de forças 2, devido às deformações de 1. Então, aqui, ó, o trabalho virtual pelo sistema 2, vezes a deformação de 1, né? E aí ele começa a substituir aqui, né? No sistema de força 1, quem que ele tem como reação de apoio? BY, né? Então, menos BY, opa, vezes a V2, que é aqui, ó, 1 menos 1, certo? Mais, né? Quem que eu tenho mais aqui, ó? Sistema de forças 2, né? Eu vou ter P1, ó, é um outro trabalho virtual. P1 vezes quem? V2. Entendeu? Ó, no apoio aqui, B1, quem que eu comparei? Comparei com o deslocamento aqui 1. BY, comparei com 1, perdão. Aqui, qual que é a deslocamento que essa força gera? Gera V2, ó. Vendo? Ela gera V1, na verdade, que é nessa viga, mas eu comparo com a situação 2, entendeu? Então a ideia é misturar, olhar aqui o esforço daqui e comparar com o deslocamento daqui. Depois eu vou olhar o daqui e comparar com o deslocamento de lá, tá? Isso aqui vai ser igual a P2, né? Que é o trabalho aqui 2, esse é P2. O que acontece com P2 aqui no B? É zero, não tem deslocamento nenhum, a linha de influência não muda, zero. Então, se eu isolar todo mundo aqui, eu isolar BY, né? Eu teria menos BY igual a P1 V2, que é igual a P2. Né? Então, menos BY vai acabar sendo igual a V2. Eu vou acabar cortando aqui, né? Vai me dar menos BY igual a V2. Então, a linha de influência vai ser BY igual a V2 de X, né? Então, isso daqui vai ser a minha linha de influência. Essa estrutura. Eu sei que parece, nossa, professor, mas ficou vago, né? Nessa aula, muita coisa vai parecer assim, mas como que eu faço isso, né? Na aula que vem que a gente vai entender mais, tá? Quando a gente for fechar, tá? Entretanto, né, diferentemente do que ocorre nas estruturas ostáticas, em que as linhas de influência são compostas por trechos retos, né, como visto na seção anterior, no caso de estruturas hiperestáticas, elas são compostas por trechos curvos, né? Então, isso aqui eu já tinha falado para vocês. Então, para que a gente determine o valor dessa reação de apoio, né, de uma viga hiperestática que está submetida a uma carga móvel, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que traçar a linha de influência correspondente a essa reação de apoio, tá? Então, eu vou fingir que a minha carga, né, que está móvel, é a reação de apoio. E a gente vai acabar usando, né, o método cinemático para que a gente trace essa linha de influência, assim como foi feito no caso das vigas isostáticas, tá? E dessa forma, para se determinar a linha de influência de uma reação de apoio vertical, por exemplo, basta que a gente faça o quê? Que a gente remova o vínculo que transmite essa reação de apoio vertical e aplique um deslocamento unitário no sentido contrário à convenção de positiva. Então, olha bem, não pode aplicar em qualquer sentido. Lembra que eu falei para vocês lá no princípio do trabalho virtual? Aplica um esforço unitário, para baixo ou para cima, tanto faz. Se der mais, é porque estava certo, se der menos é porque está errado. Aqui não, a gente tem que aplicar no sentido contrário à convenção. Eu tenho que forçar a ser negativo, tá? Isso vem do método, ó. Então, basta que seja removido o vínculo que transmite a reação de apoio. Então, eu arranco a reação de apoio e eu aplico um deslocamento unitário no sentido contrário à convenção da reação de apoio positiva, tá? Então, ela tem que aplicar o contrário. Não pode ser em qualquer sentido, tem que lembrar disso. Para linhas de influência, sempre ao contrário. Ou seja, aplicando o deslocamento unitário para baixo. Pronto, lembra disso, né? Então, né, de maneira intuitiva, a gente pode perceber como o restante da viga se deforma, né? E vai ser possível traçar o espectro, né? A ideia de linha de influência, sem valores. A ideia é que ela se entorte para cá, é que seja mais ou menos assim. Então, por exemplo, eu tinha essa viga aqui, olha bem, ó. Ela é uma viga hiperestática, né? Aí eu vim aqui, ó, na primeira situação, ó, e apliquei, né, ó, um deslocamento unitário para baixo. Aí eu já sei que vai ser mais ou menos assim, né? Ela vai mais ou menos descer aqui, né? Vai subir aqui e na reação de apoio ela tem que ser zero. Então é mais ou menos isso aqui que vai acontecer. Aí na situação aqui, ó, 2, né? No ponto C, o que eu faço? Aplico uma reação de apoio para baixo. Aí eu já sei que a viga vai mais ou menos fazer isso, né? É intuitivo isso aqui. Você vai olhar e falar, vai ser mais ou menos assim que ela teria que fazer. E depois eu venho aqui e aplico aqui. Ah, então vai ser mais ou menos assim agora que vai acontecer. Certo? Então é basicamente isso. Para cada ponto eu vou aplicando um deslocamento unitário.
Isso aí depois eu consigo fazer por superposição de efeitos, a linha de influência de BY, de CY, de DY, né, que é o ponto ABCD, eu consigo determinar isso depois, né, pelo princípio do trabalho virtual, tá bom? Se a gente tem alguma dúvida, porque eu tô falando, depois dá problema. Tranquilo, então, né? Então, nota-se que a ordenada da linha de influência de uma reação de apoio sempre terá valor unitário na posição desse mesmo apoio e valores nulos nos demais apoios. Então, nota isso, tá vendo? Ó? Aqui, ó, nesse apoio, ela tem 1. E sempre que você quiser traçar e você não sabe como é que vai ser, ela é 0 nos outros apoios. Aqui é 0, aqui é 0. E você consegue entender, bom, se aqui é 1 e lá é 0, então eu vou ter que fazer mais ou menos assim, né? Subir aqui e seguir reto. Ah, fiz aqui, ó. Então nessa reação de apoio é 1. Mas então eu sei que, por exemplo, aqui, ó, vai ser 0, né? E aqui vai ser 0. Você sabe que daqui a vírgula não vai fazer assim de uma vez, né? Ela vai tender a manter, vai passar. Então, se aqui também, aqui é 1, então todo mundo tem que ser 0. Tem que ser 0, 0, né? 0, aí desce, tá? Então, dessa forma, é fácil determinar como a viga irá se deformar. A gente consegue fazer intuitivamente. Às vezes não vai ficar perfeitinho, né? Igual do livro, mas você consegue ter uma intuição de como que ela vai se comportar em função disso, certo? Deixa eu voltar para a caneta. Sabendo que se que seus trechos são curvos, sempre irão girar em relação aos demais apoios fixos, que não sejam o apoio da relação analisada, né? E uma vez traçada a linha de influência, né, é possível identificar onde devem ser posicionadas as cargas móveis para que sejam obtidos os valores extremos da reação de apoio, né? Então, da mesma forma como é feito no caso de uma viga isostática, tá bom? Então, eu teria aqui A, B, C, D, né? Mesma coisa. E aí eu vou traçar, que é a mesma figura, né? A gente vai fazer a mesma coisa, né, que a gente fazia de feito uma estrutura isostática. Isso aqui vai repetido, esse slide não é daqui não. Então, dessa forma, né, os dois lados da viga vão se deformar, girando em relação aos apoios fixos. Então, vamos lá, ó. Aqui ele meio que misturou, né? Eu não gosto muito desse exemplo, por isso, porque aqui ele começa a mostrar que B primeiro, depois C, depois D, né? Aí chega aqui, ó, confunde a cabeça do aluno, porque aí ele me joga D, né, primeiro, né? E aí ele faz com D, ele escolhe D, podia ter feito com B, para ficar mais fácil, mas tudo bem, né? Vou usar aqui o exemplo. Então tem A, B, C, D, né? Venho aqui. Ah, professor, mas o senhor falou que como deslocamento eu quero saber na seção, aqui em D, né, ou na seção S, eu teria que fazer a linha, né, de influência, né, toda deformada. Calma, vamos olhar. A gente vem com ela reta, né, desce, sobe, fez um deslocamento 1. Se eu for olhar aqui, ó, né, o correto seria isso, né? Mas aqui, gente, o que está acontecendo, né? Que é o problema aqui? É porque ele quer saber na seção S. Ele usou D como referência. Mas ele quer saber aqui nessa seção S aqui, ó. Tá vendo? E aí ele vai, né, e fala, bom, se D é 1 para baixo, então na seção S, D para baixo menos tal, vai dar esse tanto para cima. Aí vai ter uma descontinuidade, né? Depois ele mostra que se fosse em C, ele vai mostrando só como que iria ficando, né? Mas a ideia sempre é essa, né? A gente aplicar um deslocamento no ponto, né? Para gerar uma descontinuidade. Eu sei que parece, às vezes, que, nossa, tá estranho, né? Não tô conseguindo pegar como que eu vou fazer isso. Na aula que vem, quando a gente vai fazendo o traçado e mostrando, vai ficar muito mais claro. Mas é que a gente precisa ter essa aula teórica para, né, desmiuçar isso, porque senão depois fica mais complicado, tá? Então, um detalhe importante para se destacar é que não é possível traçar a linha de influência de esforço cortante sobre um apoio, né? Visto que nesse apoio é uma descontinuidade de esforço cortante, tá? Por isso, né, da mesma forma como foi feito vigas isostáticas, tem que sinalizar as seções imediatamente à esquerda do apoio. Por isso que ele mostra isso aqui,
né? Ele coloca aqui no apoio sempre é zero. Então não adianta depois você querer falar assim, mas em S é positiva. No apoio sempre é zero. Tem que passar em zero no apoio de algum jeito, tá vendo? É só isso que ele quer mostrar aqui, né? O intuito não é que vocês entendam como que traça ainda. É só para vocês verem, olha, né? Aqui tem que ser zero nessa situação. Nessa situação aqui vai ter uma descontinuidade, mas tem que passar no zero. Aqui tem uma descontinuidade, mas tem que passar no zero. Aqui tem uma descontinuidade, né? Já é o ponto C, mas tem que passar no zero. Não pode não passar no zero, né? Na hora de fazer o traçado. Então, de maneira análoga, né, para a gente traçar a linha de influência de momento fletor em uma viga hiperestática, porque lembra, tem linha de influência de cortante, né, e de momento, e tem de torsor também, tem de outros esforços. É que a gente não entra, né, tão a fundo nesses outros, porque são esforços que a gente viu lá no princípio do trabalho virtual, que eles são, assim, 0,01% dos esforços da viga, então acaba sendo meio que desconsiderado. Não sei que você tem uma situação muito específica, né? Mas falando em momento, né, de maneira análoga, para traçar a linha de influência de momento fletor de uma viga hiperestática, a gente tem que remover o vínculo que transmite esse esforço, tá? E aplicar um giro rotativo unitário no sentido horário à esquerda e no sentido anti-horário à direita. No momento, em vez de eu aplicar um deslocamento, eu aplico dois momentos. Eu aplico um momento para cá, um momento para cá, né? Um à esquerda e um à direita do ponto, tá? Já que esse giro deve ser contrário à convenção de aumento fletor positivo. Os dois lados da viga irão apresentar trechos curvos girando em relação aos apoios móveis e fixos. Então, mesma coisa, ó. Tem a mesma viga, né? Eu quero saber o de momento aqui. Então, ele aplicou um giro aqui assim e um giro aqui assim, né? E ele analisa, tá? Só que aí ele vai ter aqui, né, diferentes tipos de momento. Ele fez para D, depois ele fez para essa seção para mostrar como é que seria, né? Então eu vou ter aqui um momento, uma inclinação para cá, uma inclinação para cá. Aí ele fez aqui em relação, né, a esse ponto, como que seria, ó, geraria essas duas aberturas, tá? Como as linhas de influência em estruturas hiperestáticas elas são compostas por trechos curvos, né? Diferente do que a gente acabou de falar que lá na viga isostática, a gente vai usar a semelhança de triângulos para encontrar as ordenadas, né? A gente não consegue aqui mais, tá? Mas vocês vão ver que nada disso é nossa e agora, né? Porém, no uso do método cinemático nas vigas peristáticas, né? Ela deixa que a gente encontre o aspecto da linha de influência que possibilita determinar o posicionamento adequado de uma carga móvel, tá? Então a ideia, gente, né? Não é a gente determinar perfeitamente qual que é o ponto, né? Já que é uma coisa, né, que é pra gente determinar. Por aqui eu consigo saber qual que é o pior, qual que é a pior situação, né? Nessa viga aqui, por exemplo, a pior situação vai ser aqui, ó. Então eu posicionaria minha carga móvel aqui para determinar os esforços. É isso que importa pra gente. É determinar o sentido dessa inclinação e fazer um comportamento, né, inteiro. Como lá é linear, né, em isostático, então eu consigo fazer assim, né, ó. Por exemplo, daqui vem para cá, sei lá, e passa aqui em zero e desce aqui. Então eu consigo saber realmente o ponto, mas eu não preciso saber todos os pontos. Eu preciso saber o pior ponto. E isso a gente consegue aqui. Então é isso que interessa. Por mais que eu sei que os outros pontos às vezes existem, mas o que interessa é descobrir o pior ponto, tá? Então, sabendo onde devemos posicionar a carga móvel, né, a gente não precisa terminar o valor do esforço usando a linha de influência. Não precisa saber ponto a ponto, aonde que o que está acontecendo, por quê, né, a cada cantinho da viga. Eu preciso saber onde que a situação está pior, né, aonde que é o pior ponto que esse esforço está sendo aplicado. Deixa eu só ver se a gente tem alguma dúvida. Não. Então, para isso, devemos posicionar a carga móvel no local desejado e resolver a viga hiperestática com essa carga, né? Utilizando-se de qualquer método de resolução de vigas hiperestáticas. Então, só para ficar claro, gente, ó, né? Eu vou no quadro agora para vocês entenderem o que acontece. Vai ser o mesmo exemplo aqui do carro. Vou só apagar porque eu fiz um monte de risco aqui, depois vai dar para entender. Então, digamos, por exemplo, que eu tenho aqui, né, o meu automóvel. Vou chamar de carga P. É o meu automóvel. E aí ele está passando por uma viga, né, hiperestática aqui. Tá? O que é o nosso intuito? Nosso intuito é determinar, né, em uma seção S, que ela está uma distância X, né, de um certo ponto, a linha de influência. Se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir ter uma linha de influência, por exemplo, assim, ó, né?
E aí eu consegui determinar, olha, o pior ponto é aqui mesmo, em S, né? Como que eu vou determinar depois essa estrutura hiperestática para o cálculo de pontos? Lá em pontos, o que vocês vão fazer? Vocês vão falar assim, olha, já que o ponto crítico é aqui, em S, então eu vou colocar essa força P aqui. E a partir disso eu vou determinar as reações de apoio. Eu vou determinar RA, RB, RC e RD. Entendeu? O intuito é saber aonde que é o pior ponto para eu aplicar a carga ali. Entendeu? Porque essa carga ela é móvel, né? Ela vai passar por toda a estrutura. Ela tá andando esse P aqui, ele é um carro passando pela minha ponte. Aí, eu sei que em cada ponto aqui, ele vai gerar um esforço diferente, vai gerar uma reação de apoio diferente, né? Vai começar a RA maior, depois ele vai passar para cá, RB vai segurar mais o peso, depois ele passa para cá, RC segura mais o peso, depois vai para lá, RD segura mais o peso. Só que tem algum lugar aqui que a coisa é a pior. Tipo, olha, nesse ponto aqui é crítico, que é o pior lugar dos esforços. Então eu vou posicionar ele aqui. Se a minha ponte não cair, ela não vir a ruptura com ele em S, que é o meu pior ponto, quer dizer que nos outros pontos ele vai passar tranquilo. Então a ideia de saber a linha de influência é isso, tá? Então, caso deseje determinar, né, as ordenadas de uma linha de influência de uma viga hiperestática, a gente pode utilizar um procedimento que envolve a superposição de outras linhas de influência previamente conhecidas dessa mesma viga. Suponha, por exemplo, que uma viga duas vezes hiperestática, né, da qual se conhece as linhas de influência de dois esforços, quando se movem os vínculos, né, que transmitem esses dois esforços, ela passa a ser isostática, né? E nesse caso é possível determinar a linha de influência de qualquer outro esforço por meio de duas linhas de influência conhecidas. Tem algumas coisas, né? Tem algumas situações em pontes, quando eu estou trabalhando com análise de estruturas complexas, que você pode precisar conhecer sim. Mas de maneira geral não precisa, né? Você precisa saber só o ponto crítico, mas pode ser que, nossa, eu vou trabalhar na ponte Rio-Niterói. Provavelmente você vai ter que fazer, né? Mas aí geralmente quando o sistema é muito grande, muito complexo, você vai ter que conseguir entender o conceito, saber o que que acontece, para você alimentar um software, porque na mão vai ficar irreal, né? Se eu tiver uma via que tem 16 vezes hiperestática, o que eu faço? Na mão, né? Você vai ficar surtado, então você vai acabar fazendo por software. Mas você tem que entender todo esse conceito para você alimentar, porque o software não sabe o que está certo e o que está errado, é você que tem que saber. Né? Então, para a gente demonstrar esse procedimento, né, desse entendimento geral, vamos tomar essa viga real aqui, né, da qual conhecemos as linhas de influência de momento fletores em B e C, e queremos determinar a linha de influência da reação BY para qualquer posição da carga P1. Então tem uma viga real aqui, ó, né? É a mesma viga que a gente estava tratando antes. Tem a carga P1, que é a carga móvel que está passando aqui por ela. Vamos falar que ela está nesse ponto aqui agora, nesse determinado momento. Né? Aqui tem a reação R1. Então isso aqui vai ser igual a 3. Vamos desmembrar isso aqui em 3 situações, ó. Situação 1, né? A gente tem todos os apoios, né? P1, B1 de Y0. Tá vendo? Igualzinho a gente fez, né, no princípio do trabalho virtual. Posição 0. Agora, vamos fazer aqui, ó, né? Vamos fazer como se fosse nesse reação de apoio. Eu terei que tirar essa reação de apoio, né? E aí eu aplico um momento aqui e um momento aqui. E eu chamo que aqui é BY. Eu sei que aqui vai ser que ser zero, tá? E agora eu vou para outra situação, na qual aqui eu chamo de BY2 e aqui que eu vou aplicar o meu momento unitário, no ponto C, né? Então, quando eu estou nessa situação, ela vira isostática, eu só tenho A e aqui, ó, e D. Né? Aqui, ó, só tenho A e D como incógnita. Aqui é A e aqui é D. Por quê, professor? Porque aqui, ó, tá vendo que ele colocou uma rótula? Aqui eu sei que é zero. Então eu vou ter uma situação isostática aqui e uma situação isostática aqui, né? Então na superposição no caso zero, eu já falei antes da hora, né? Mas vai estar aqui a explicação, né? Ela corresponde a uma viga isostática, né? Obtida pela... Deixa eu só ver, chegou uma dúvida, eu acho. O Leonardo mandou. Então, dada a força, eu vou só reparar e vou voltar depois, pessoal, porque se eu andar, depois é pior, né?
dependendo da dúvida. O Leonardo perguntou assim, então, dada a força aplicada, teremos ao longo da viga cargas positivas e negativas? Sim, pode ser que sim. Pode ser que só positiva. Mas, geralmente, quando ela é hiperestática, Leonardo, quando um lado desce, o outro tende a subir, meio gangorra, sabe? Então, esse gráfico sempre será intuitivo, é que a gente está vendo agora, né? Se você precisar fazer mesmo, dá para você desmembrar ele em vários e por superposição deles fazer. Para aplicação prática, se você quiser saber só o ponto máximo, não me interessa conhecer o resto, eu quero saber só onde é pior, dá para ser de maneira intuitiva. A gente vai ver isso na aula que vem, tá? Mas se você fala assim, não, eu quero saber cada ponto, do começo ao final, aí tem métodos matemáticos para que a gente calcule isso, né? É que aqui a gente introduz, né? Introduziu na aula passada, e na aula que vem a gente fecha. Na aula que vem vai ficar tudo mais claro para vocês vão ver. É que não dá tempo, eu não quis juntar porque não dá tempo. E são realmente duas sessões do livro. Mas vocês vão ver que se precisar, dá para fazer. Não vai ser sempre intuitivo. Mas para eu saber só o pior ponto, pode ser feito de maneira intuitiva, tá? Que realmente você vai perceber que você vai ver que só naquele ponto ali que vai ter o esforço, né, máximo. Então, ó, vamos lá. Eu falei para vocês que a gente tem superposições de efeitos. Então, vamos agora na superposição do caso zero, que é esse caso aqui, ó, né? Correspondente a uma viga isostática, obtida pela remoção dos vículos que transmitem os momentos vetores em B e em C. Ele colocou uma rótula aqui, ó, ele tirou o momento B e C, que são esforços dos quais já se conhece as linhas de influência. Por quê? Porque eu sei que aqui tem que ser zero, né? A gente não viu por teorema que na reação de apoio sempre é zero? Mas por que eu vou determinar B e C? Eu sei que é zero, então eu vou considerar zero. Então esquece aqui, ó. Né? Como eu estou falando de momento, aqui é zero, aqui é zero. Ué, né? Então isso aqui vira uma viga isostática. Tá? Já no caso 1, ele corresponde à mesma viga isostática, né, do caso 0. Tá vendo? Aqui é zero também, porque eu sei que vai ser zero a linha de influência, e eu sei que a linha de influência vai ser zero aqui. Tá? Porém, com a aplicação de momento unitário no sentido da convenção positiva em B, aqui eu aplico uma força unitária. No caso 1, eu já venho aqui e coloco dois momentos aqui, ó, né? Porém, com a aplicação de momento unitário no sentido convenção positiva em B, né? E já no caso 2, eu aplico em C. Eu sei que é zero também. Então, aqui eu tenho uma viga isostática, aqui eu tenho uma outra viga isostática, aqui eu tenho uma outra viga isostática, né? Então, a ideia é fazer o que a gente vinha fazendo lá atrás, né? É pegar uma viga hiperestática, fazer ela virar três estruturas isostáticas, né? Ou mais ou menos, duas isostáticas. E a partir disso, eu conseguir determinar o resto, né? Então, BY0, BY1 e BY2, ó, BY0 foi essa primeira situação, BY1 essa segunda e BY2 a terceira, né? Corresponde às reações de apoio em B para cada uma desses casos isostáticos, entende? Né? Porque eu não tenho uma situação única, eu tenho isso, que eu desmembrei para isso, depois para isso, depois para isso, né? BY, né, MB, MC, por sua vez, né, são reações de apoio em B em B e os momentos vetores em B e em C da viga hiperestática. Então, assim, ó, a gente vai ter isso daqui, ó, né? BY vai ser quem? BY de 0, né? Mais BY de 1 vezes a situação MB, certo? Mais BY de 2 vezes a situação MC. Isso aqui parece o quê? Princípio do trabalho virtual. Lembra? A gente tinha P1 vezes momento 1, P2 vezes momento 2, né? É exatamente a mesma coisa, tá? E essa mesma superposição pode ser utilizada para traçar a linha de influência de BY, né? Então, a linha de influência de BY, né, que é hiperestática, vai ser igual à linha de influência de BY0 isostática, mais a linha de influência de BY vezes MB, que é hiperestática, né? E a linha de influência de BY que também vai ser hiperestática. Então, se eu somo os apoios e me dá BY, por que eu não posso somar, né, as linhas de influência também me dá a linha de influência de BY? A matemática é a mesma, né? Então, ou seja, para a gente encontrar o valor, né, encontrar realmente o valor da ordenada da linha de influência de BY, entender realmente como que eu vou fazer para achar essa linha de influência aqui, ó, tá? Em um ponto da viga hiperestática, basta somar a ordenada da linha de influência de BY da viga isostática. Então, professor, a gente vai somar todas as linhas, né, fazer aquele monte de gráfico um sobre o outro? De maneira nenhuma. A gente vai achar aqui, ó, o BY para, né, para eu achar esse BY, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa isostática e vou achar o BY dela, né, por relação de triângulo, igual a gente conhece, né? Depois eu venho para essa situação e acho o BY também, né?
Depois eu venho para essa e acho o BY. Então, digamos que aqui deu 1, aqui deu 3 e aqui deu 2. Como que eu vou saber qual que é o BY original? Vai ser o BY da situação 0, mais o BY da situação 1, mais o BY da situação 2. Então, se aqui deu 1 na situação 0, na situação 1 deu 3, aqui 2, quanto que vai dar? 3 com 2, 5, 6. Então, esse aqui vai ser 6. Então, eu meio que desmembro em situações para que eu depois some. Ah, aqui deu menos 1, aqui deu 3, aqui deu 2. Então, vai ser 3 com 2, 5, menos 1, 4. Eu somo só no ponto que me interessa. Eu não preciso somar todos os pontos e fazer todos os cálculos, né? Eu vou pegar na onde eu quero e ali o que me interessa eu somo os pontos naquela situação. Tá? Né? Então, vamos multiplicar para as ações de apoio e vou somar esses pontos. Assim, a gente pode concluir que para se determinar qualquer linha de influência de uma viga N vezes hiperestática, é preciso conhecer as linhas de influência de N esforços, certo? Então, a ideia é essa. Eu não sei se eu tentei ser o mais claro possível, mas eu vou voltar aqui, vou repassar isso aqui de novo, tá? Esse final, porque isso aqui que mais importa. Eu vou até apagar aqui esses riscos, porque eu sempre me empolgo. Né? E aí a gente vou falar de novo essa parte final, porque a aula termina aqui, ó. Né? O conteúdo em si, ele vai terminar aqui, de hoje. Então vamos lá, ó. O que a gente tem, né? Vamos recapitular, ó. Tem essa viga, isso aqui é o que acontece lá na vida real. Tem uma força PY passando sobre ela, né? Por intuição, eu sei que o momento aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero. Então eu vou sei que essa linha de influência seria mais ou menos assim, né? Joia. Então aqui é meu ponto crítico, ó. Problema, né? Tá, primeira coisa, vamos falar, né? Ele usou BY como exemplo porque ele fixou em BY, porque ele quis. Poderia ser P1 como exemplo, tá? Então eu vou, né, fazer aqui agora, vamos falar que é P1, o nosso ponto fixo, não é mais BY, tá? Então é P1. O que eu faria aqui? Em vez de eu colocar BY aqui, eu colocaria aqui, ó, né? P1. Esse BY aqui esquece, ó, não tem. Isso aqui é meu caso 0, certo? Aqui no meu caso 2, eu teria aqui, ó, B2. Esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Eu aplicaria um momento aqui e um momento aqui. Certo? E eu ia resolver isso aqui, porque isso aqui é isostático. Isso aqui também é isostático. Por que é isostático, professor? Porque eu sei que aqui a linha de influência é zero. Isso eu sei com certeza, que ela sempre é zero no apoio. Então eu só teria isso e isso como incógnito. Eu consigo achar. Faria por relação de triângulo. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho isso e isso como incógnita. Esquece esse azulzinho. Aqui é zero e aqui é zero. Então, B2 aqui, deu certo. Segunda situação, né? Aqui, vou chamar de... Aqui é B1, né? Aqui seria B0, pessoal, perdão. Aqui seria B1, né? Que aqui é a situação 0, situação 1. E aqui que vai ser B2. Né? B2, mesma coisa. Só que aqui, o que eu faço? Como é uma situação 3, né? A gente viu no subtrabalho virtual que se aplica no próximo. Então, aqui ele aplicou lá, né? Vamos aplicar aqui, por exemplo. Tá, pronto. O que eu faria, né? Eu determinaria essas reações de apoio aqui, a equação está aqui. Eu determinaria essas reações, né? Veria qual que é a linha de influência no caso 0, né? Que seria aqui. Qual que é a linha de influência no caso 1, vezes momento 1, que seria aqui, né? Bem embaixo de P1. E qual que é no caso 2, bem aqui embaixo de P2. Né? Feito isso, se eu sei que a somatória dos esforços vai me dar o B1 lá do final, que eu falei, digamos que aqui dá 3, 2, aqui 3 e aqui 3, né? 3 com 3, 6, com 2, 8. Então quer dizer que aqui é de 8, né? Aqui eu vou ter 8, tá? Se eu posso somar os Bs e vai dar isso, por que eu não posso somar as linhas de influência? Então eu não perco tempo determinando reação de apoio, eu já vou calcular a linha de influência, igual a gente fez na aula passada. Então eu calculo a linha de influência na situação 0, a linha de influência na situação 1 e a linha de influência na situação 2. Se eu somar os resultantes de linhas de influência dessas situações, eu vou chegar na linha de influência da situação original, né? Então a ideia sempre é essa, tá? Se eu quiser fazer uma linha de influência de n vezes, eu posso ter que calcular os n pontos que eu preciso, tá? Eu sei que parece que nossa, professor, ficou meio assim, né? Realmente, essa primeira mostragem, ela é igualzinho o princípio do trabalho virtual, você fica meio, né? Dá a impressão que é muito difícil, mas na aula que vem a gente vai fazer, né, o traçado, né? A aula vai ser só disso. E aí eu acho que vai ficar um pouco mais claro, tá?
Bom, eu sempre fico aqui agora no final para tirar dúvida de vocês, né? Se caso alguém tiver alguma dúvida, tá, pessoal? Pode aproveitar aí para perguntar. A gente tem aqui sempre uns 5, 6 minutos finais de dúvidas, tá bom? Lá no material de vocês, gente, eu recomendo, tá? Para fixar isso que a gente falou agora, não deixem de fazer, né? Deixa eu, né? Lá tem uma situação, né? No final do Sem Medo de Errar, que é uma situação problema, que ele vai mostrar, né? Ele dá uma viga hiperestática e ele fala, olha, me ajuda a determinar aqui, né, as reações, me ajuda a determinar qual que é a somatória aqui dessas linhas de influência final, né? E ele faz passo a passo, cálculo a cálculo, vai desenhando e mostrando todos os pontos que ele determinou, todos os cálculos estão lá. Tá, por mais que a gente vai ter que fazer isso depois, obrigado, Dimário. Mas que a gente vai ter que fazer isso depois, a gente vai fazer, mas façam antes porque vocês conseguem, que o que a gente fez na aula passada e o que a gente fez na aula de hoje, vocês conseguem fazer aquilo lá tranquilo, tá? Então tentem fazer aquele exercício, porque na aula que vem, como a gente vai pegar assim, olha, hiperestática é assim, isostática é assim, vamos juntar todo mundo e fazer uma coisa só, talvez fique muita informação. Então eu peço para quem quiser ter mais facilidade na aula que vem, tenta pegar na seção 3.2, tem um exercício no final. Eu não coloquei porque ele é um pouco grande, a gente ia gastar a aula inteira para fazer ele, eu não ia conseguir dar um embasamento para vocês. Mas tenta pegar ele e resolver. Aí na aula que vem, quando a gente vai falando e ficar claro, eu vou citar algumas coisas dele, e aí vai ficar um pouco mais, né? Fica um pouco mais fluido, vocês já vão ter a base para entender o que que eu tô falando e de onde que veio, né? E ele deixa cálculo por cálculo, ponto a ponto lá, então não tem erro. Se você não entender, você vai olhar lá a equação e vai ver, ah, ele calculou aqui, 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 tá bem certinho, tá? E não são cálculos difíceis, tá? Igual os cálculos que a gente viu anteriormente, que tem que integrar, tem que derivar. Não, é tudo continha de mais vezes dividir, tá? É, sim, né? Alguém perguntou aqui, onde a carga é maior, eu devo combater esses momentos com armação negativa? Sim, é onde você vai colocar mais aço, né? Só que, nesse caso, como que eu vou explicar? Digamos que você já tem a viga até armada, você já sabe que não vai cair, né? Mas você precisa fazer uma análise estrutural, né? De entender aonde que o esforço é maior, onde que o deslocamento é maior. Também serve para isso. Mas a ideia é justamente essa, né? É eu descobrir aonde que esse esforço é maior, descobrir aonde que o meu, né? Ficou perfeito. A sua pergunta é uma resposta, na verdade, já. Porque eu quero descobrir aonde que esse momento é maior, para eu saber, olha, eu vou colocar meu esforço aqui, vou achar a reação de apoio para todo mundo aqui, vou fazer um diagrama de momento com base nisso aqui, vai dar o maior diagrama de momento possível para aquela carga móvel que está andando pela estrutura, e eu sei que com base nesse diagrama de momento é onde eu vou colocar, né, aí que eu vou dispor o aço. Porque essa linha de influência, tá, gente, é só uma coisa que tem que ficar clara, ela não é um diagrama, tá? Muita gente confunde, a linha de influência então é onde eu vou colocar mais aço. Não é assim, de linha de influência é meio que uma coisa e diagrama é outra coisa. Eles dependem um do outro para existir, mas são coisas diferentes. Então, não necessariamente, porque aqui é um ponto maior, eu vou usar aquele valor para calcular o aço. Eu vou usar aquele valor para fazer a reação de apoio. Aí, tendo as reações de apoio, eu vou fazer o diagrama de momento. Aí, com base no diagrama de momento lá em concreto, vocês vão ver como é que faz para você colocar a armadura ali, né? Mas aí tem toda uma construção ainda, vai chegar lá em concreto, aí vocês vão ver isso aí. Aí entra numa outra coisa, né? Ou em pontes, né? Porque aí quando você estiver fazendo ponte e grandes estruturas, lá em pontes vai ter, né, todo o dimensionamento e toda, né, a questão de o ponto que tem o maior esforço e tal, e a gente dimensiona a ponte com base nisso, tá? Mas é mais tranquilo, tá? Pontes eu acho mais tranquilo que hiperestática, porque ponte você não fica teorizando sobre como que os métodos resolvem, simplesmente pega
e aplica, né? É mais fácil. Mais prático, né? Você consegue ver realmente a coisa, então acaba ficando um pouco mais prático de entender. Tá joia? Mas realmente, né, é exatamente o que você falou. A partir daí a gente faz o diagrama de momento e a gente coloca, né, a armadura. Bom, pessoal, acho que a gente encerra por aqui, né? Deu nosso tempo, tá? Espero que tenha sido claro, tá? Qualquer coisa, se ficar com dúvida de algum conceito na hora de estudar, pode mandar e-mail, tá? Eu tô sempre disponível. Às vezes eu demoro 1, 2 dias para responder, mas eu sempre respondo todo mundo, tá? Na medida do tempo do possível, mas nunca deixo, tá? Então manda e-mail se ficar com dúvida, pode perguntar, não tem problema nenhum. Tá? Aula que vem a gente se vê de novo, tá? E a gente vai fechar agora esse conteúdo de linha de influência para a gente partir para análise matricial de treliças, tá bom? Então é isso, pessoal. Bom descanso para vocês, tá? Sábado aqui de manhã, tá? Bom final de semana. Estudem, não deixe acumular. Eu sempre falo, não deixe acumular esse conteúdo. Estudem, tá? Se acumular, depois se perde, é muita coisa, são muitos conceitos, cada aula é um conceito novo, cada aula é uma consideração nova. Estudem de hoje para amanhã no máximo, tenta fazer, tenta rever, anota tudo, né? Reassiste a aula se preciso, tá? Para ficar tudo claro, porque isso aqui é uma base muito importante para vocês, tá bom? Então, pessoal, é isso. Tchau, tchau, tá? Até semana que vem. Se cuidem.